Olá, nessa aula vamos dar sequência aqui na nossa parametrização para o reinf, né, do TAF, para a gente rodar o reinf. E como vocês viram na aula anterior, nós temos as tabelas específicas do TAF. Então eu tenho clientes, fornecedores que vão ir para o TAF, produtos, conta contábil, centro de custo. Então esses cadastros eles devem ser, no primeiro input no TAF, eles devem ser feita uma carga inicial. Tá? Como que se faz essa carga inicial? Através de um extrator fiscal que fica no módulo 9, né, no módulo livros fiscais. Então, esse extrator, ó, eu vou vir aqui em miscelânea, apurações, desculpa, arquivo magnético, extrator fiscal. Ó. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer um input só de cadastros, tá? Eu vou levar essas informações. Tem essa configuração do TSI, que é a integração com o TAF, para ele ficar automático. Tá? Para você não precisar rodar o extrator. Mas a princípio nós não vamos mexer com ela nesse momento. É uma configuração que também vai ter essa, como você vai realizar ela. Tem que configurar um job. Então vamos partir aqui para o extrator fiscal. Tá? Bom, então essa tela do extrator, ele tem o objetivo de pegar os dados das tabelas de SA1, SA2, SB1 e armazenar essas informações para o TAF. Então, esse primeiro input, eu vou colocar uma data bem extensa aqui, ó, até hoje, que é 16/10. Tipo de saída, banco de dados, que eu estou integrando com o Proteus, né? Então, aqui eu também vou colocar ambos, apesar de não entrar com movimentação ainda, mas ele vai pedir para preencher esses dados, ó. Apuração, centralizar apurações totalizadores em um único filial, no caso do reinf, vou colocar não. Inventário, financeiro, também não tenho. Aqui são os dados do R2040, quando eu estou só integração com o financeiro, quando eu lanço direto no financeiro. Bom, vou vir aqui, vou colocar não aqui para o reinf, somente cadastros. Vou deixar avançar. Aí ele vai dar essa mensagem: não foi selecionado nenhum período fiscal de um mês. Os layouts mensais não poderão ser gerados. Vou dar um fechar, e aí é que ele mostra, tá vendo? Aqui tem os layouts. Como eu só coloquei cadastro, ele já vai considerar só os diários. Vou marcar todos aqui. Opa, deixa eu marcar aqui. Marcar todos os diários. Por quê? Vou avançar. Então, vou marcar em filial que eu vou importar, né, para o TAF. Ó, então, aqui eu vou concluir. Então, aqui eu estou fazendo o primeiro input de dados. Então, nós vamos levar essas informações para o TAF e se tiver alguma inconsistência, vai ser apresentado aqui. Deseja abrir a integração do TAF? Sim. Nesse momento, ele armazenou essas informações na TAF ST1, tá? Que é uma tabela, se você abrir pela PSDU lá, se você tiver esse acesso, você vai conseguir ver esses dados lá, e aí ele vai fazer esse transferir registros, ó, que é da TAF para TAF ST2. Então, eu vou colocar, no nosso caso, é fiscal contábil, e vou confirmar. Vou marcar aqui, ok. E aí agora ele vai começar a fazer integração com o TAF. Ó. Então ele está pegando essas informações que está nessa TAF ST1. Se você abrir a PSDU, ele vai estar com esse nome. E TAF ST2, que ele vai flegar lá que já foi integrado. Então esse primeiro input é importante porque você evita que quando o cliente for fazer a integração, caso tenha algum cadastro antigo, ele não esteja no TAF ainda. Então é legal fazer esse primeiro input de dados no TAF. Tá? Então vamos aguardar aqui o processamento. Dependendo do volume, vai demorar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar ele concluir aqui. Transferência de dados da TAF ST1 para TAF ST2. Antes você tinha que fazer primeiro esse, depois transferir o outro. Aí eles estão deixando bem esses processos bem rápido, né, digamos assim, pulando etapas. Tem essa do TSI também que você pode configurar para ele já integrar automático. A TOTS tem trabalhado bastante aí no TAF e tem entregado bastante melhorias. Vamos aguardar aqui. Bom, está validando, integrando o registro, ó, integrando o registro no cadastro do TAF. Bom, todos os processamentos realizados foram finalizados com sucesso. Vou dar um fechar. E aí nós temos uma outra análise, que é o gerenciador de integração. Então eu tenho o extrator fiscal, a integração e eu tenho o gerenciador. Aí ele pergunta, ó, processo finalizado, deseja abrir o gerenciador?
Vou dar um sim por quê? Aqui eu vou consultar a minha integração. Então eu ponho essa data aqui, é a data que eu estou fazendo a integração que eu quero olhar. Se eu colocar do mês inteiro e tiver integrações passadas, ele vai mostrar também, tá? Vou marcar fiscal. Aqui é a empresa. Vamos esperar ele carregar aqui o monitor de integração. Ó, então ele está verdinho aqui, ó. Quando ele está verdinho, ele está sinalizando que foi integrado, registro incluídos com sucesso. Então eu tenho os layouts, ó, T007 que é o produto, nós temos aqui o 011 que é centro de custo, nós temos aqui o 09, se eu não me engano preciso dar uma conferida lá, o 3 que é participantes, mas aí cada layout lá a gente consegue ver naquele extrator, o 5, unidade de medidas. Bom, então vou fechar aqui e vou fechar aqui também. E aí eu finalizo. Deseja abrir a central de obrigações do TAF? Por quê? Quando eu filtrar só a REINF, depois a gente vai fazer esse processo completo, ele vai abrir já o painel para você olhar a população. No caso aqui ele está pedindo para ver se quer gerar algum outro tipo de obrigação. Eu vou dar um não e vou concluir. Tá? Aí eu vou lá no TAF, no 84, e vamos ver se está lá mesmo os registros. Né? Os registros de cadastro, que foram os primeiros que nós fizemos a integração. Então vou vir aqui atualizações, movimentos fiscais, movimentos fiscais não, cadastros, fiscais, participantes, que são os fornecedores e clientes. Tá? Ele fica, no TAF ele fica numa tabela só. Esse processo ele pode ter algum tipo de erro, se faltar algum tipo de informação, tabela de, por exemplo, conta contábil, pode dar erro. Então é por isso que é bom ver o gerenciador. Então ele cria um ID aqui no TAF, ó. Então, a partir desse ID, aqui até é interessante, vou voltar um pouquinho em participantes, que ele também, para cliente e fornecedor, ele tem um sequencial aqui. Ó, C, que é C de cliente, código dele do sistema, mais a loja. E quando é fornecedor, ele está com F, código da loja, código mais a loja. Então, ele cria uma chave única aqui para esse fornecedor. Vamos pegar aqui fator de conversão, itens, produtos e serviços, são cada de produtos. Então, esse primeiro input de dados do TAF é importante para já deixar preparada a base para quando o cliente começar, aí sim lançar as notas fiscais para o REINF. Tá? Bom, então aqui foi essa primeira carga de dados no TAF. E aí nós vamos dar sequência agora nos cadastros para a finalidade de entrega do REINF.